Lamentações, capítulo 3, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Esse é o quarto vídeo da série Família. Pare de reclamar. Jeremias é quem foi o autor, o escritor deste livro. Jeremias ele vai escrever praticamente um lamento em todo o livro de Lamentações. Era a dor do profeta que expressava a dor de um Deus que foi abandonado pelo seu povo. Jeremias, quando começa a escrever o livro de Lamentações, ele começa a falar da tristeza, da angústia que estava dentro do seu coração. Jeremias começou a se envolver tanto com o povo, tanto com as reclamações do povo, tanto com a má vontade do povo, a própria incredulidade do povo, que quando Jeremias ele se assustou, ele estava envolvido por essas coisas. E Jeremias só reclamava. E Jeremias começou a reclamar. E ele começou a reclamar do próprio Deus, a ponto de dizer que a minha alma se recusa a consolar-se. Jeremias já não queria mais o consolo de Deus. E Jeremias começou a viver o que o povo estava vivendo. Era um povo de reclamações, um povo de murmurações. E Jeremias começou a se ver contaminado com aquilo. Aquilo passou a fazer também parte da vida de Jeremias, a ponto de dizer o seguinte: a minha vida está amarga como o absinto. Era assim que estava o coração, a alma de Jeremias. Por causa das reclamações, por causa da murmuração, aquilo passou a fazer parte do dia a dia dele. Mas chegou um momento que Jeremias ele se desperta e ele começou a entender que ele parou de ver as coisas boas da vida e ele só reclamava. Então, nos textos que lemos, ele diz assim: não, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Ou seja, o problema estava naquilo que Jeremias pensava. O problema de Jeremias, as reclamações de Jeremias, não estava em Deus. Estava naquilo que ele pensava, naquilo que ele enchia a sua cabeça. Então ele diz assim: eu quero trazer à memória, eu quero pensar, eu quero recordar daquilo que me pode dar esperança. E a primeira coisa que Jeremias lembrou foi das misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor não têm fim. E ainda mais, elas se renovam a cada manhã. A sua fidelidade, ela não acaba. O problema de Jeremias, ele acaba dizendo aqui, era a maneira que ele acordava. Ele já acordava reclamando, já acordava amargurado. E ele esqueceu que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã. Sabe aquela pessoa que passa reclamando e a reclamação vira um vício na vida dela? E ela não consegue mais enxergar o lado bom da vida, as coisas boas que acontecem. Ela só olha para aquilo que é ruim, ela só lembra daquilo que aconteceu lá no passado, que gerou dor na sua vida. E ela só vive uma vida de reclamação, de murmuração. Ela não para todo dia quando ela acorda. Jeremias estava assim. A pessoa ela reclama tanto que ela deixa de viver o hoje, o agora. E ela passa a viver uma vida amarga como Jeremias estava vivendo. Ele chegou a dizer que a minha vida é como um absinto. O absinto é alguma coisa muito amarga. A vida se tornou amarga porque a pessoa só reclama. Ela só murmura, ela não consegue ver mais alegria, felicidade num lar, na esposa, no filho, no marido, no trabalho, na saúde.
Quantas pessoas estão lutando por um pouco de oxigênio, por exemplo. E você tem tudo, você tem saúde, você tem um emprego e ainda assim você reclama. Sua vida está amarga. Sua vida parece que não faz sentido. Era o que Jeremias estava sentindo. O problema de Jeremias, e é o problema de muitos hoje, é que a cabeça só pensa naquilo que é ruim, só pensa nas perdas, só pensa na derrota, só pensa no negativo. E as pessoas estão sofrendo por causa disso. As pessoas passam a reclamar, reclamam de tudo. Pessoas que têm tudo e reclamam. Jeremias estava assim. Mas chegou uma hora que Jeremias falou assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a primeira coisa que ele lembrou foi da fidelidade, foi da misericórdia de Deus. Quando você acordar, lembra disso. Você dormiu, como Davi escreve no Salmo: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Se eu, você, meu amigo, estamos vivos agora, respirando, é porque Deus guardou a nossa vida, Deus preservou a nossa vida. Pare de reclamar. Não reclame. Tem pessoas sofrendo mais do que você. Tem pessoas que não têm o mínimo para poder viver e você tem. Pessoas que reclamam e não conseguem enxergar mais o valor da vida. Pare de reclamar. Jeremias, ele entendeu isso. Nós não lemos o texto todo, mas se você ler depois, você vai encontrar aqui, Jeremias encontrou pelo menos 7 motivos para parar de reclamar. O primeiro é a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus não tem fim, ela não acaba. A fidelidade de Deus, ela se renova a cada manhã. Assim é Deus, assim é a sua misericórdia. E ele que vai dizendo mais: bom é o Senhor para aqueles que o buscam. Deus é bom. Você tem tudo. Pare de reclamar. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Faça isso nessa hora. Eu quero te convidar nessa hora para fazer isso. Deixa a reclamação de lado. Pessoas que reclamam por coisas pequenas. Tem gente sofrendo mais do que você. Você tem o que muitas pessoas talvez não têm. Não reclame, agradeça. Agradeça a Deus, você está vivo. Você tem uma família, você tem um lar, você tem muitas coisas. Mas acima de tudo isso, pense no que a Bíblia está nos ensinando. As misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. A fidelidade de Deus, Deus é fiel, diz a Bíblia. Na carta aos Hebreus diz que se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Deus é imutável, Deus não muda. Traz a memória. Lembra. Quantas vezes Deus te livrou. Quantas coisas boas Deus fez na sua vida. Jeremias então vai dizer isso. E é isso que nós temos que fazer. Faça isso. Traz a memória. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória. Eu quero te convidar a fazer isso. Pare de reclamar. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim. E a cada manhã ela se renova. Que essa palavra possa abençoar a sua vida. E que você possa entender isso. Quanto mais você reclama, mais você sofre. Pare de reclamar, passe a agradecer, porque Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele quer abençoar a sua vida. Agradeça a Deus. Se você entendeu, como Jeremias também entendeu, que precisa parar de reclamar, trazer à memória aquilo que te pode dar esperança, que a misericórdia do Senhor, ela não tem fim, eu quero te convidar a curtir esse vídeo. E se você deseja assistir os próximos episódios, se inscreva também no canal. E se você foi abençoado com esse vídeo e deseja abençoar uma outra pessoa que você gosta, que você ama, compartilhe esse vídeo. Deus tem uma bênção para a sua vida.